Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre desenvolvendo líderes. Espero que esse podcast te encontre muito bem. Vou logo deixando o nosso WhatsApp para que você envie dúvidas, sugestões, feedbacks. O DDD é 22 99 222 1003. Por favor, encaminha para a gente aí a sua sugestão de novos temas do nosso podcast sobre liderança. Aproveito para te convidar para acessar o meu site fernandagonçalves.com e no Insta, eu.fernandagonçalves. Me diz lá no direct que você acompanha meu trabalho no podcast. Vai ser incrível a gente poder bater um papo também por direct. Então vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de líderes. Vou começar aqui primeiro falando sobre a importância da gente conversar com esses colaboradores, né, sobre a carreira. Se há o desejo de ser líder, porque a gente pode verificar no mercado que muitas vezes as pessoas declinam com relação a pegar uma função de liderança por causa da perda de qualidade de vida. O que isso pode significar, Fernanda? Pode ser que em algumas organizações ter cargo de liderança precise também que haja disponibilidade de um tempo maior, ou seja, estar à disposição da empresa após o horário de expediente. Isso pode impactar de forma negativa para alguns colaboradores, de acordo com a necessidade aí da qualidade de vida que eles tenham. Então isso acontece, obviamente, em organizações maiores. Mas existe também, por um outro lado, o desafio de se gerir pessoas, de acompanhar uma equipe ou um projeto. Então também existe a possibilidade, principalmente em empresas maiores, que isso seja temporário. Você pode assumir uma supervisão por um tempo, que seja de uma equipe ou de um trabalho. Isso não significa que você vai ficar eternamente naquela função. Então isso também ajuda muitas vezes o colaborador a decidir de forma positiva, encarar esse desafio por um tempo determinado. Isso é algo que também pode ser implantado nas empresas menores. Faz muito sentido ter o líder do projeto, por exemplo, e aproveitar, mas é importante que isso seja alinhado junto ao colaborador, se isso faz sentido para ele também. Se ele também vê isso como um desafio, como um crescimento na carreira dele. Isso precisa estar bem alinhado. Outra coisa é a gente pensar sobre avaliar os potenciais. Por exemplo, hard soft skills. Então, será que para esse colaborador as soft skills estarão sendo desenvolvidas e ele quer desenvolver? Porque muitas vezes a parte técnica, aquela pessoa domina, aquele colaborador domina. Então o projeto que ele vai tocar, ele domina tecnicamente, por exemplo. Ou o setor que ele vai tocar, ele conhece bem o trabalho técnico. Mas é óbvio que no trabalho de liderança, de gestão, nós vamos, com certeza, a vida vai exigir as soft skills. Então saber se ele quer realmente desenvolver essas habilidades. De novo, se isso faz sentido para ele. É muito importante que isso esteja alinhado, tá, gente? Para que haja mais satisfação desse colaborador. Outra coisa importante é oferecer mobilidade. Muitas vezes ele pode estar recebendo uma oportunidade, não necessariamente no setor que ele atue. Às vezes ele tem uma especialização em uma área que ele ainda não atue e ele deseja atuar.
Então, de repente, essa oportunidade também de troca diária pode estar fazendo com que ele aceite a oportunidade e queira se desenvolver também como líder. Então é importante pensar nisso. E ele já pode ter também as soft skills, né, para esse cargo, para essa gestão. Outra coisa legal para a gente pensar é que tem que ser interessante, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Não pode ser uma via de mão única. A gente precisa ter isso bem claro para ambas as partes, sabe? Por que está sendo bom para a empresa, se ele assume esse cargo ou se ele deseja se desenvolver como líder, e por que vai ser bom para ele, por que isso é interessante para ele. Pensar também sobre o momento atual. Por que isso vai ser bom para mim nesse momento atual, enquanto colaborador? Né? O que isso vai, de uma certa forma, exigir de mim? O que eu ganho em troca? Isso é interessante? Isso vai ao encontro dos meus valores? E aí a importância do colaborador ter esses valores bem claros, né, na sua vida. Porque se não tiver claro, e uma dessas questões ferir um dos seus valores, provavelmente futuramente ele vai desistir do que ele tinha aceitado anteriormente. E às vezes as pessoas não olham se tem algo ali que vai ferir. Muitas vezes está olhando só o financeiro, né? Às vezes está olhando a questão do poder. Agora eu vou poder mandar, que é uma coisa que para mim não faz muita diferença. Não é um valor para mim, poder não é um valor para mim, mas se é um valor para o colaborador e dentro disso ela vai ter esse poder, ok. Mas e se esse cargo de liderança não lhe der tanto poder? Será que mesmo assim ela vai continuar no desafio? Então, ter bastante cuidado para analisar realmente o que está sendo proposto. E não é uma coisa que tem que ser decidida na hora, para ontem, que é uma outra exigência, né, no mundo que a gente vive. Tem essa oportunidade, mas é para ontem. Você tem que resolver agora. É agora ou nunca. Você tem um programa com esse nome, né? Agora ou nunca. A gente precisa dar oportunidade para a pessoa refletir. Se ela tiver família, por exemplo, né, compartilhar isso. Dá um tempo para ela pensar sobre os pontos que ela precisa avaliar para a tomada de decisão, para que seja uma decisão consciente, né? Isso é muito importante. Às vezes tomar a decisão na pressa, no ímpeto de é melhor comigo do que com outra pessoa, isso pode te trazer posteriormente outros problemas que você não tinha avaliado, porque deu a resposta muito rápida. Então, acho muito interessante e importante que a empresa possa dar um prazo para o colaborador poder pensar sobre tal e dar uma resposta com mais consciência do momento presente que ele está vivendo. Porque talvez seja a oportunidade que ele sempre quis, mas o momento de vida dele, de repente, vai exigir demais dele, ele não vai dar conta. Isso pode trazer algumas doenças, enfim. Então tem que se pensar, tá? Com calma. E é importante que a empresa dê esse tempo ao colaborador. E é importante que a empresa acompanhe esse processo e olhe para o desenvolvimento individual. Pode ser que a empresa já tenha outros planos de desenvolvimento de líderes, mas o que exatamente essa pessoa que vai para esse cargo, que vai para esse desafio, está precisando desenvolver? Olhar isso de uma forma especial, individual, para que a empresa possa, nesse momento, dar todo o suporte que esse colaborador precisa para avançar nesse cargo, nessa nova função, ou enfim, nesse novo projeto, para que realmente dê certo. Porque com certeza
né, quando há esse movimento, tanto a empresa quanto o colaborador desejam que dê certo. Claro que pode ter algumas pessoas dentro da empresa que desejam o contrário, mas faz parte da vida, né? A gente vai encontrar pelo caminho pessoas invejosas, ao invés de curtirem e partilharem a sua vitória, né? Não vão estar tão felizes com isso. Talvez não demonstre, né? Talvez demonstre, mas enfim, o importante é que haja realmente um acompanhamento, haja conversas, né, sobre as etapas desse desenvolvimento da liderança, que o líder que esteja desenvolvido possa ter coragem de ser vulnerável para falar, né, o que tem deixado ele de alguma forma constrangido, inibido, enfim, que as pessoas entendam, né, que líder, gente, não é super-homem ou super-mulher. Não é aquela pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. Então, às vezes, a gente vai para um cargo de liderança e a gente acha que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode falhar, que todo mundo tem que amar a gente, que a gente tem que ser o querido do nosso grupo, da nossa equipe, a gente tem que ser amado, idolatrado. E aí, quando a gente vai na prática, né, para a prática, a gente vê que não é assim que funciona. E tá tudo bem. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá nós. Então, é para pensar o seguinte. É para pensar que precisa ser feito um trabalho. Qual é o trabalho? O que precisa ser entregue? De novo, isso vai ao encontro dos seus valores. Isso faz parte do que você quer para sua vida. Pensa que vai ter gente que vai estar sempre criticando o que você faz. Fazendo ou não, as pessoas vão estar te criticando. O importante é você entender, analisar, avaliar se você está realmente fazendo o melhor que você pode. Se a empresa está te ajudando nesse movimento. Se a empresa pensa da mesma forma que você e está do seu lado. Porque críticas, gente, são normais, tá? Não fique chateado com isso. Não desista, porque existem pessoas que estão criticando o teu trabalho. Porque pessoas vão criticar. Isso é sinal que está surtindo também algum efeito. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. Então, saber se posicionar é fundamental nesse processo. E não se deixar contaminar pelo que pessoas que não conhecem você, não conhecem o que foi conversado na conversa, né, entre empresa e líder, não sabe exatamente o que a empresa quer, faça com que você desista desse projeto. É muito natural quando alguém assume um cargo de liderança. Algumas pessoas passam a criticar mais. Nem sabe o que está acontecendo, nem conhece, na verdade, a história toda, sabe? Só conhece um ponto da história. E aí começa a falar sobre aquele ponto, olhando, um único ponto sendo olhado da perspectiva daquela pessoa, que não sabe o contexto inteiro. Então, e aí o líder acaba ficando chateado, ou angustiado, ou achando, né, que não está dando o resultado que a empresa quer, ou que não está fazendo um bom trabalho. E muitas vezes, gente, é só um grupo de pessoas querendo que você desista do que você aceitou. E muitas vezes são pessoas que nunca tiveram oportunidade ou nunca estiveram prontas para assumir um cargo de liderança. Então, a gente precisa, mais do que nunca, buscar pessoas no nosso ambiente que a gente confie. E aí é fora da empresa, dentro da empresa, para trocar essas informações e essas experiências do dia a dia. Pessoas que já passaram ou estão num cargo de liderança, que vão poder te ajudar. Porque senão você vai estar sempre olhando para baixo, ouvindo de quem nunca ocupou o desafio que você está ocupando hoje, que nunca passou pelo seu desafio. Que credibilidade essa pessoa tem para esse assunto?
É sobre isso que você precisa pensar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Desenvolvendo Líderes do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.